Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dinion Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, mais um dia de revisão, não é? Bom, vou me identificar. Eu sou o professor Dinion Soares, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e eu tenho um cursinho, tá? Preparatório para a segunda fase do OAB. Você que vai fazer a segunda fase e escolheu Direito do Trabalho, já sabe, né? Segunda-feira, dia 29, a gente vai ter início o nosso curso, tá? Você se inscreve no meu site, www.cursodireitotrabalho.com.br. Lá você faz a sua inscrição, vem um preço bacana. E lá também você vai encontrar o meu livro, né? Esse livro aqui, vocês vão usar no dia da prova, né? Então você vai ter esse livro aqui nas suas mãos, acessando o meu site, tá? E lá você compra e chegará o livro na sua casa por um precinho especial, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar da prescrição. Você sabe o que é a prescrição? Você sabe quais são os tipos de prescrições que há no direito do trabalho? Você sabe o que é decadência? Bom, esse é o nosso assunto de hoje, tá? Assiste o vídeo até o final, tá? Se gostou, dá uma joinha, tá certo? Para fazer crescer o nosso canal, tá bom? Agora é aula, não é? Vamos nós. Gente, se você estivesse no seu escritório, você advogado ou advogada, e chegasse um cliente com o seguinte problema. Ele trabalhou 10 anos na empresa e durante esse tempo ele não recebeu horas extras ou não recebeu adicional noturno e ele quer receber esse direito dele. Só que ele foi demitido, está com 3 anos, tem jeito ainda? Essa resposta você terá assistindo essa aula, tá certo? Vamos nós. Gente, a gente vai falar hoje da prescrição bienal e da prescrição quinquenal. Também você vai aprender comigo o que é a prescrição intercorrente, tá? Muito cobrada nas provas da ordem, tá certo? Também em qualquer concurso público, tá certo? Se for direito do trabalho, você vai ver questões envolvendo esses temas, tá? Pessoal, e a decadência? Também hoje eu vou falar, você vai aprender comigo o que é a decadência no direito do trabalho, tá certo? Vamos nós? Olha, gente, a prescrição bienal você aprende junto com a quinquenal, ela está elencada num artigo só. Você vai encontrar no artigo 7 da Constituição, tá? Aí eu vou ler para vocês. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 2 pontos. Aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Pessoal, mas eu não entendi. Calma, você vai já entender. Esse artigo é um pouco confuso mesmo, tá? Mas eu vou explicar para vocês direitinho, vocês não vão ficar com nenhuma dúvida, tá? Pessoal, também esse artigo está na CLT? Tá. No artigo 11, tá certo? Que fala o mesmo tema, a mesma coisa, tá? Mas de outra forma. Como é que está na CLT, professor? A pretensão quanto aos acréditos das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Eu só não entendi nada. Bom, vou explicar a vocês. Gente, o que é que esse artigo quer dizer? Olha, do dia que você recebeu a sua rescisão, o dia que você assinou a rescisão, o prazo para você reclamar algum direito trabalhista que você não que você por acaso alega, por exemplo, provas extras que você não recebeu, tá? O adicional noturno que você não recebeu, as férias não foram pagas, a sua carteira não foi assinada por um certo tempo. Então, você tem 2 anos a contar a partir do dia da rescisão, tá certo? Você não tem a vida toda não, tá? Então, isso o artigo quer dizer o seguinte, ó, o direito trabalhista, tá? A qual você está querendo que a justiça busque o empregador para você receber, você tem 2 anos após a rescisão. Só que
os direitos o direito que você vai buscar não é a vida inteira. Os direitos são apenas retroagindo 5 anos, tá? Mas tem um detalhe. Pessoal, e quando é que começa a contar os 5 anos? Do dia que você entrou na justiça, tá? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui já uma questão de prova, mas vou dar um exemplo bem prático para você. Olha, você tem 8 anos, tá certo? A questão fala isso, mas eu vou te adiantar. Você tem 8 anos numa empresa. Você, durante os 8 anos da vida, você trabalhando, prestando serviço, você não recebeu as horas extras, tá certo? Então você foi demitido, tá? E daquele dia, você tem 2 anos para você ir na Justiça do Trabalho. Se você demorou demais, se você passou 3 anos, você perdeu o direito, tá? Ah, mas professor, mas após 6 meses eu entrei na Justiça. Então, o juiz vai dizer o seguinte, ó, você só pode cobrar os direitos que não foram respeitados a partir daquele dia, retroagindo 5 anos, tá? Não é os 8 anos que você trabalhou, tá certo? Isso é o que eu achei que eu quis dizer, tá certo? Fácil, né? Vamos resolver uma questão de prova? Bem facinho. Vamos nós. Olha, veja como foi a questão. É uma questão inédita. Como vocês sabem, eu não repito questões da FGV, porque a FGV não cobra, não repete questão, tá certo? Então, fazemos o seguinte, todas as questões que você vê nas minhas aulas são questões, a maioria são questões inéditas, tá certo? Então, vamos lá? Vamos resolver essa questão comigo? Vamos lá. Um trabalhador busca reivindicar direitos trabalhistas não reconhecidos pelo seu empregador, tá? Aí ele citou, relacionados a horas extras não pagas ao longo dos últimos 8 anos. Olha só. Considerando os conceitos da prescrição, responde sobre o prazo máximo para que esse trabalhador possa ajuizar uma ação reclamatória trabalhista para buscar seus direitos. Eu já comentei. Qual é o prazo? Está aí a resposta. Como é que você responderia? Lá vai ter A, B, C, D. Aí você vai procurar o quê? 2 anos. A partir de quando, professor? Aí fala, 2 anos após o término do contrato, independentemente de ser trabalhador urbano ou rural. Aí fala, para ajuizar qualquer ação contra o empregador referente à crédito resultante da relação de trabalho. Bom, agora vem outro quesito, qual é? E quanto ao período dos 8 anos, não. Ele não pode pedir os 8 anos. Por quê? Porque você acabou de ver no artigo que fica limitado a quantos anos? A 5 anos. A contar de quando? Do dia que você recebeu, do dia que você entrou na justiça, tá? Eu ia falar do dia da rescisão, eu já tinha errado. Não, senhor. É do dia que você entrou na justiça, tá certo? Então, vamos ver o que, é que diz a resposta. E enquanto ao período de 8 anos, somente poderá exigir do empregador os direitos não pagos nos últimos 5 anos, a contar de que data? Da data do protocolo da ação. Fácil, né? Então, você aprendeu comigo sobre prescrição quinquenal e a prescrição bienal. Prescrição bienal, ok? Vamos para frente? Professor, e o que é a prescrição intercorrente? O nome é um pouco estranho, não é? Difícil? Não, mas é bem facinho. Agora vamos lá para a execução. Bom, você sabe que quando o trabalhador ele entra com a ação, após haver a instrução processual, após ter ouvido as partes, tal, o juiz vai dar uma sentença. Quando ele dá uma sentença, ele vai pedir que você, com o seu advogado, faça a execução daquela sentença. A partir daí começa o processo de execução trabalhista. A gente vai ver muitos assuntos ainda, mas lá na frente, tá certo? Sobre a execução trabalhista, tá certo? Sobre os recursos, tá? Sobre a impugnação de liquidação de sentença, tudo isso a gente vai ver. Com calma, tá certo? Mas hoje o assunto é precisão intercorrente. Mas vamos lá. Olha, gente, o que é que diz aí a teoria? Ó? A precisão intercorrente é a perda de um direito pelo decurso de tempo, tá? Em razão da inércia do exequente. Em uma relação de execução, o executado é o devedor e o exequente é o credor, certo? Como estamos falando de execução, vocês vão ouvir essas palavras, tá? Quando for processo de execução, tá certo? Então, fique só antenado com essas palavras. Não são difíceis, é fácil. Aí vamos lá para o artigo 11A da CLT. Pessoal, esse 11A é uma inovação da reforma trabalhista? Sim, certo? Por quê? Porque vejamos bem, ó, o que é que acontece? Ó?
Se você ganhou na justiça, você é trabalhador, tá? Então você é advogado trabalhador. Você ganhou na justiça, então o empregador ele foi condenado a pagar o seu direito trabalhista, né? Só que ele vai dizer o seguinte: não tenho dinheiro, certo? Não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Você, advogado, o que vai fazer? Você vai buscar a execução dos bens. Você vai dizer, ou seja, vamos piorar. Por quê? Porque eu achei o dinheiro na conta bancária, ele tem um veículo no nome da empresa, tá? Então, vocês vão buscar meios de buscar os bens para que o juiz faça o quê? A penhora. E o bem piorado, tá? Ele vai vir numa situação, a conta bancária dele vai ser piorada, tá? E você diz, ó, seu juiz, faça a penhora e você faz com que que aconteça a execução forçada, tá bom? É exatamente isso que acontece. Agora só que vamos falar de prazo. É exatamente isso que você tem que ficar antenado. O que é que diz o artigo 11A da CLT? Fala o seguinte, ó, ocorre a prescrição intercorrente num prazo de 2 anos, aí tem dois parágrafos importantíssimos que você tem que saber para você fazer para você na hora da prova narrar a questão. Primeiro parágrafo, a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando? Aí começa, ó. Quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Só não entendi. Vou explicar. Tá certo? Não é difícil, não. Vou te explicar já já. Vamos para o segundo parágrafo, porque um se interliga com o outro. O segundo diz o seguinte, ó, a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Professor, o que é uma declaração de ofício? O juiz, por conta própria. Se você tem intimado a ele, ele mesmo viu que houve a prescrição intercorrente, ele mesmo, a caneta, ele pode arquivar o processo e dizer que não há mais nenhum recurso junto àquele processo. Bacana? Você tem um exemplo, você tem uma questão? Temos sim. Vamos nós. Vamos ver como foi que na prova, que você vai entender bem direitinho, tá? E aí vocês não vão ficar com nenhuma dúvida. Ó, vamos por exemplo. Érica foi demitida e entrou com reclamação trabalhista, pleiteando diversos direitos trabalhistas, como férias vencidas de horas extras, tá? Ela trabalhou e não recebeu. Continuamos. Érica, após o trânsito julgado, foi a vencedora da causa do valor de R$ 15.000. Aí vem, ó, mas seu empregador insatisfeito não depositou o dinheiro do valor da conta. Ela ganhou, tá? Na justiça ela ganhou. E o juiz, ó, agora você, credor, no caso seria você o exequente, né? Acabou o trânsito julgado, então vamos para a execução. Então o advogado teria que chegar e dizer, ó, seu juiz, vamos piorar a conta bancária dele, vamos piorar o veículo da empresa e tal. Bom, só que o que foi que a questão disse, ó, intimada pelo juízo para manifestar-se nos autos, Érica ficou inerte. Isso a questão fala. Pois estava em lua de mel e não queria preocupação naqueles dias. O juiz disse, ó, estamos aguardando você se manifestar sobre a execução dos bens, sobre saber se tem conta em banco, saber se você fez busca de apreensão, olha, se você se você consultou a conta bancária, tá? Então, só que a Érica disse, não, eu não quero preocupação. A Érica ficou inerte. Só que a questão continua dizendo o seguinte, ó, Érica, precisando de dinheiro, depois de 25 meses, da intimação, descobriu que seu cliente tem bens e dinheiro em conta corrente e procura você, advogado, para bloquear os bens do devedor conforme receber seus direitos. Que direitos? 15 mil. Só que veja bem o que foi que a questão falou, 25 meses. Gente, 25 meses são 2 anos e 1 mês. Isso é quesito que você não pode cair nessa pegadinha. A pergunta é, qual a resposta você diria a Érica? A resposta é, ó, que ocorreu a prescrição intercorrente, pois o processo ficou parado por mais de 2 anos após a intimação do juiz, artigo 11A da CLT. Entendeu? Eu vou reforçar. No processo de execução, o juiz diz, ó, você não tem a vida inteira para você executar os bens, não. Você tem um prazo, tá? Você tem um prazo para que você fique buscando se o credor, se o credor não, se o executado tem bens à conta corrente,
Pessoal, como é que os advogados conseguem ver isso? Através do Bacejúri. Existem sistemas que nós, advogados, conseguimos acessar para saber isso com a judicial, lógico. Então, o juiz dá o direito, a gente vai vasculhar a conta bancária dele, se tem veículo da empresa, tá? Então, a gente tem que saber que se a gente achar bens, se ele não quer pagar, então o juiz manda com que o auxiliar vá lá e faça a penhora dos bens. Como forma, forçando, né, com que ele pague as dívidas, né, pague os direitos trabalhistas, certo? Então, esse prazo, gente, ele é limitado, isso é, só são 2 anos a partir da intimação. A Érica foi intimada, disse, ó, Érica, e aí, Érica? Você foi, você buscou bem, você fez busca se a empresa tem como pagar a sua dívida? A Érica, não, 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 eu estou na lua de mel, doutor. Eu não estou preocupado com isso, não. Tá não? Passou-se o tempo, ela ficou sem dinheiro, passou 25 meses, passou 2 anos, após a intimação, ela foi intimada. A questão fala. Então ocorreu o quê? A prescrição intercorrente. Tá certo? Fácil, né? Tá? Ah, dá uma joinha. Tá gostando do vídeo? Dá uma joinha, se inscreve no canal do YouTube. Todo dia tem vídeo, tá certo? É o seu professor ajudando você a ser aprovado, tanto em concurso público, como também na prova da ordem, tá certo? Vamos para mais uma questão? Essa questão caiu na segunda fase, tá? Em 2023, tá certo? Vamos lá, acompanha comigo. Em determinada execução trabalhista, o juiz intima o exequente, né? O exequente, no caso aqui, é o credor, que faça busca de bens do executado. Após 3 dias, o juiz foi informado que não foi encontrado nenhum patrimônio penhorável. Então, o advogado, através do sistema de Bacejúri e Cisbajúri, também é o sistema de buscar bens para fazer a penhora, tá? Não foi encontrado nada. A empresa estava ruim das pernas, não, na conta bancária não tinha nada. Aí a questão continua. Um ano depois da intimação, o magistrado, o juiz, declarou de ofício a prescrição. Opa, o juiz de ofício pode? Pode. Só que a questão quer saber se você está realmente antenado. Por quê? Porque um ano após a intimação, o magistrado declarou de ofício a prescrição intercorrente. Opa, pode, vamos lá. Tendo como motivo da extinção da execução inércia do credor. Pô, não pode. Tem que passar 2 anos após a intimação. Aqui, após 3 dias, o juiz foi informado que não foi encontrado. Bacana. Só que o juiz intimou ele e depois de 1 ano o juiz arquivou o processo. O que é que você diria para o seu juiz? Ó, seu juiz, você não está certo, porque a prescrição intercorrente só ocorre quando há paralisação do processo por mais de 2 anos. Artigo 11A da CLT, no seu parágrafo 2º, você encontraria essa resposta. Tá certo? Então é bem fácil, tá certo? Você está em dúvida, volta à aula, tá bom? E vamos continuar? Vamos falar da decadência? Também é fácil, tá certo? Mas é importante você saber, porque você, na hora da prova, você vai lembrar desta aula, tá certo? Você vai lembrar dos exemplos que eu dou. Todas as minhas aulas eu dou exemplo, tá certo? Porque eu convivo isso todo dia. Eu sou advogado e sou contador. Então, essa minha convivência com os meus clientes, essas dúvidas que eu vou tirando, essas perguntas que eles fazem, as peças que eu faço, todo dia fazendo isso, a gente tem como a gente ensinar vocês de maneira prática. Acaba vocês estão vendo como é a minha aula, né? Imagina a segunda fase. Hoje o curso é meu. Eu era um professor de outro curso, então nós conseguimos muitos alunos aprovados. Vamos falar da decadência? Fácil, tá? Cai muito em prova, tá certo? Vamos nós. Pessoal, o que é a decadência? Fácil. É a perda do direito de ingressar com ação no prazo legal. Quando você escuta o prazo legal, porque fala de lei, certo? A melhor forma de você aprender a decadência são exemplos, tá certo? Vamos nós. Deixa eu pular essa parte aqui que você vai entender. Ó, o prazo decadencial, gente, tem diferença, tem diferente do prazo processual. Por quê? Porque seu contagem é discorrido. Aprenda isso. Por exemplo, gente, o prazo processual é suspenso durante o recesso forense. Já o prazo decadencial não é, tá? Aprenda isso. Prazo processual, se você tiver, por exemplo, se você tem um prazo para você apresentar um recurso e durante o processo forense, que começa de 20 de dezembro a 20 de janeiro, esse período chamado forense, o seu processo para e o seu prazo também para. Isso é prazo processual. O prazo material é diferente, por quê? Porque é discorrido, tá? Não se interrompe.
Estou dizendo no período forense, tá certo? Aí fala, aí eu estou lendo que o prazo decadencial, como não é um prazo processual, não sofre, né, qualquer suspensão por conta do recesso, tá certo? Caiu na prova, gente. Ó, veja como foi que caiu. Caiu em 2019 na segunda fase, uma questão de decadência, tá certo? Vê como é importante vocês aprender? Vamos lá. Como foi que caiu, professor? Ó, Percival ele é dirigente sindical. E durante seu mandato, a sociedade empresária alegou que ele praticou falta grave. Como você sabe, os dirigentes sindicais, eu já falei isso nas minhas aulas, está em dúvida, recorda lá, eu dei uma aula só de estabilidade, falei de dirigente sindical, vou recordar, o dirigente sindical tem estabilidade de quantos anos? Ele tem estabilidade do momento que ele se candidatou ao cargo até um ano após o registro, após um ano, até após um ano no final do seu mandato. Lembra, não é? Pois é. Então, ele tem estabilidade. Se ele tem estabilidade, ele só pode ser demitido com justa causa. Aí você vai recordar lá do artigo 482 da CLT, lembra aquela linha, né? Pois é, aquilo mesmo. Então, o que aconteceu? Passou-se 60 dias após o fato, a empresa instalou o inquérito judicial contra ele. Opa! Pessoal, onde é que está a decadência aí? Te explico já já. Você foi contratado por Percival para defendê-lo. O que você alegaria em defesa do seu cliente? Gente, se você recordar, o prazo para que o empresário faça o procedimento do inquérito judicial são 30 dias. É um prazo decadencial. Ele não deixa de correr. Domingo, só vai correndo. Então, a partir do momento que ele viu o caso, a partir do momento que ele suspendeu o funcionário porque ele cometeu falta grave. Esse prazo de 30 dias é decadencial. Ele não deixa de correr por motivo nenhum. Tá certo? Então, no caso da questão, o que foi que aconteceu? Passando 60 dias do fato, qual foi o fato? Da falta grave, o patrão instalou o inquérito judicial contra ele. E aí? A pergunta diz que você foi contratado pelo Percival para defendê-lo. No caso, o Percival é o trabalhador. O que é que você alegaria na defesa do Percival? Pergunta segunda fase. Como é que você responderia? Também você vai ficar sabendo para a primeira fase. Por quê? O importante é você entender a questão, tá certo? Porque tem questão da segunda fase que cai na primeira fase. Isso eu já vou mostrar a você durante o meu curso demais exemplos. A resposta é o seguinte, ó, é que ocorreu a decadência. Por quê? Porque entre a suspensão e a instalação do inquérito, o prazo, segundo o artigo, segundo prevê o artigo 853, é de 30 dias. A questão fala de 60, tá certo? E a súmula 403, que está aqui nesse livro, tá certo? Você só vai encontrar essa súmula nesse livro, não tem na CLT. Você, na segunda fase, vai levar esse livro para a prova, tá certo? Mas aqui está a resposta. Por quê? Porque a súmula 403 do STF fala o seguinte: é de decadência o prazo de 30 dias para a instalação do inquérito judicial, a contar a suspensão por falta grave do empregador estável. Por se tratar de prazo de decadência, se ficar inerte, o empregado perde o direito, o empregador perde o direito de demitir o empregado. Passou de 60 dias. Esse prazo de 30 dias é chamado prazo decadencial. Ele não interrompe por motivo nenhum. Então, aprendeu o que é prazo decadencial? A perda do direito, no caso da questão, de demitir, a perda do direito que ele tinha para instalar o inquérito e demitir o Percival. É isso? Gostaram da aula? Dá uma joinha, tá? Tchau!